Bem-vinda. Gente, Olá. eu vou apresentar brevemente Liana Irani Afonso Cunha Crespo, uma querida amiga que eu tenho o prazer de chamar de amiga, esposa do querido amigo Marcelo Crespo, mãe de filhas lindas e uma excelente advogada de compliance, mestranda pelo Mackenzie, certificada em compliance CCEP pela SCCE e diretora de compliance responsável pela América Latina na Thermo Fisher Scientific. E aí você fala mais um pouquinho sobre você, e eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje para falar sobre pilares do compliance digital e as mídias sociais. E aí eu vou fechar minha tela e quando tiver faltando uns 15 minutinhos eu volto para perguntas, tá bom? Combinado. Se alguém perguntar alguma coisa antes, eu repasso para você. Por favor, combinado. Vocês me escutam bem? Tudo bem? Tá aí tudo bem no áudio? Perfeito. Gente, para mim é uma satisfação estar aqui. Obrigada. A Ana falou agora há pouco, né? Mãe e na verdade filha, então eu pedi para minha mãe está assistindo a gente aí, então fico muito feliz. Eu já vi que ela está conectada com a gente. Bom, eu quero começar conversando um pouquinho com vocês, primeiro dizendo que é uma satisfação mesmo ser ouvida, né, nesse momento que a gente está passando, um momento que é delicado, um momento que a gente não esperava, né, mas que ao mesmo tempo tem trazido para a gente a oportunidade de algumas reflexões, a oportunidade de fazer algumas coisas que a gente não conseguiria fazer no momento normal. Então, eu espero, em primeiro momento, que vocês estejam bem, vocês, os seus familiares, que vocês estejam nas suas casas ou nos lugares onde vocês se sintam seguros, e eu espero que, de alguma maneira, esse conteúdo possa ajudar um pouco aí no dia a dia de vocês. Eu trouxe algum material escrito, porque eu acho muito importante ter alguma coisa visual, mas fiquem à vontade em qualquer momento, a Ana está olhando todas as perguntas, então quando vocês quiserem enviar alguma pergunta, eu estou à disposição. E eu vou começar falando com vocês sobre um tema que eu acho que tem tudo a ver com pilares de compliance no mundo digital e nas mídias sociais, que é a questão da reputação, né? Quem já viu alguma apresentação minha, alguma aula minha, certamente já viu em algum momento, quando eu coloco essa frase, que não é minha, mas que diz aí que são necessários 20 anos para construir a reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Eu ouso dizer que você não precisa nem de 5 minutos, você precisa de 15 segundos, né? Uma falha, uma frase dita de maneira indevida, uma forma indevida de reagir com alguém, e isso acaba com toda a reputação. E como eu sou profissional da área de compliance, eu sempre falo da minha reputação, mas é claro que eu também sempre falo da reputação da empresa, da reputação dos colaboradores que atuam nessa empresa, né? Bom, já fui apresentada para vocês, mas eu trouxe aqui um pouquinho de quem eu sou. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha aí um pouco da minha formação, um pouco do que eu já fiz, onde eu atuo, das comissões que eu participo, mas eu trouxe aqui também uma coisa muito importante, que eu acho que é até a parte mais importante do que a parte da formação, que é a minha família, né? Eu sou profissional da área de compliance, estudei bastante, aprendo muito, aprendo diariamente, tenho certeza de que nessa live vou aprender muito com vocês aí, que vão fazer perguntas, mas eu acho que é importante dizer que eu sou a Liana, mãe da Lívia, mãe da Mariana, esposa do Marcelo, e vou contar mais sobre mim daqui a pouco. Aqui eu fiz uma forma um pouco divertida de contar um pouquinho do que tem sido a minha vida, né? Então, eu não sou da área de compliance desde sempre. A minha primeira formação foi em letras, e lá na Fundação Santo André, eu sou do ABC, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou do ABC, sou millennium, porque eu sou de 81, e tenho aprendido aí algumas coisas na minha carreira. Eu tinha um plano, e a carreira e a vida me trouxeram outros planos que me deixaram muito feliz, e foi a minha segunda faculdade que me trouxe para onde eu estou hoje, que é a Faculdade de Direito,
E desde que eu comecei a estudar o direito, desde que eu comecei a me envolver mais com questões de concorrência, com as práticas das empresas, foi que eu comecei a aprender um pouco mais da área de compliance. Então, eu contei aí, nessa timeline com imagens, um pouco daquilo que eu passei. Então, passei pela Abbott, pela Sanofi, e hoje, com muita alegria, eu faço parte da Thermo Fisher Scientific, onde eu tenho a posição de Compliance Officer para a América Latina. Mas é importante também eu dizer que o que eu vou compartilhar aqui com vocês são as minhas opiniões, são os resultados dos estudos que eu faço. Eu voltei para o Mackenzie, faço mestrado agora. Vocês estão vendo aí na minha timeline que aparece o INSEAD, que foi uma oportunidade de estudo também muito legal. Vocês veem aí o momento que marcou a chegada da Lívia, a chegada da Mariana. E é muito engraçado que, para mim, é importante dizer que a chegada da Mariana me trouxe mais fôlego e mais força. Então, eu já dava aula de compliance, eu não consigo sair da sala de aula, eu sou muito feliz em dar aula. E eu já estava no Damásio, no ARC, e voltei agora, então, para o mestrado no Mackenzie, tenho escrito artigos, e hoje eu ouvi uma frase de um colega, ele repetiu, na verdade, a frase do Cortella, e ele disse que tempo é uma questão de prioridade, e eu acho que é bem isso mesmo, né? Tempo é questão de prioridade, a gente arruma, a gente dá um jeito, e quem me ensinou isso é uma das pessoas que está aqui assistindo a nossa live, que é a minha mãe, Ana Maria, e eu trouxe a minha mãe não só pelo orgulho que eu tenho dela, não só por tudo que eu sou grata a ela, mas também porque a minha mãe é um exemplo de tudo isso que a gente está vivendo de adaptação na pandemia, né? A minha mãe, ela é profissional da área de educação há muitos anos e ela é uma das pessoas que se reinventou agora na pandemia. Ela aprendeu a criar as aulas no Zoom, e vou dizer para vocês que eu sou millennium, tenho meu irmão que é super esperto, minha irmã que é super esperta, morro de orgulho deles, mas quem foi a pessoa para colocar no grupo da família o invite para a gente conversar, logo no primeiro momento que a gente começou aí na quarentena, foi minha mãe. E ela segue dando as aulas dela, ela segue cuidando de um curso, que depois eu vou divulgar mais lá nas minhas redes sociais, mas é com muito orgulho. E por que eu trouxe o exemplo da minha mãe aqui? Porque as redes sociais e o momento que a gente está vivendo, eles trazem essa necessidade de adaptação, né? Eu trouxe aqui um fato interessante para comentar com pessoas que estudam compliance ou questões digitais. Então, vejam só, o Roberto Carlos é hoje um exemplo, né? A pandemia ajudou a trazer o Roberto Carlos de volta, né? A gente teve uma live de Dia das Mães aí que fez com que ele voltasse a ser muito pesquisado. Isso não estava acontecendo antes. E alguém pode falar, nossa, Liana, puxa, não tinha parado para pensar nisso. Pois é, a pandemia fez com que os negócios se reinventassem, né? E as áreas de compliance precisam se reinventar junto. A gente precisa acompanhar onde está o negócio, onde estão os resultados. E aí, trouxe aqui para vocês um pouquinho mais desse desafio, né, dessa adaptação. Antes a gente olhava para o Facebook, pensava em contato, em falar de coisas de maneira positiva. Eu falo com muita alegria, reencontrei amigos, reencontrei muitos desafios positivos estando dentro do Facebook. E hoje, quando a gente fala em Facebook, a gente já pensa também em fake news, né? Não vou discutir política nessa live de jeito nenhum, mas eu acho interessante ver isso tudo que a gente está vivendo, isso tudo que está acontecendo, e ver como as mídias sociais trazem umas discussões importantes e que a gente precisa estar preparado para conversar, para tratar, que são, por exemplo, aqui, como o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Os números deles são tão altos quanto os nossos, mas esse print aqui é de abril, se vocês depois derem uma olhadinha na folha, vocês vão ver que a 3M estava sendo questionada por fazer vendas de máscaras para fora dos Estados Unidos no momento que nos Estados Unidos eles estavam precisando de máscaras, né? Algumas empresas vão para o Instagram agora de maneira muito mais forte. Existem outros conteúdos sendo discutidos, como os conteúdos que vão para o TikTok.
como o WhatsApp está sendo utilizado, e o próprio WhatsApp se reinventou no momento da pandemia e criou ali as oportunidades dos chats. Antes alguns concorrentes entraram, mas já está lá atualizado para a gente poder falar, fazer vídeo. E eu trouxe aqui também algumas mídias mais antigas, né? O Orkut, talvez nem todo mundo conheça, a Kodak, um dos exemplos que não se reinventou tanto, e aí teve alguns problemas. Trouxe aqui esse bichinho virtual, Tamagotchi, não sei se todo mundo lembra dele, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. O WeChat, que é uma das marcas super conhecidas, né, na China. Aliás, por falar em marcas conhecidas, olhem aí as marcas que a gente reconhece sempre, né? Esse aqui é o top 10 de marcas de 2020, reparem, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Visa, Alibaba, Tencent, que tem a ver também com o WeChat, Facebook, McDonald's e Payments aqui, Mastercard. O que é interessante a gente ver aqui? A interação digital está o tempo todo. E se a gente não se atualizar, se as empresas onde a gente atua, se este mercado não se atualizar, se a gente ficar fora do mundo digital, a gente não sobrevive. E tem que tomar um cuidado, porque a área de compliance não pode ser vista como a área que quer impedir o negócio de seguir. Pelo contrário, a área de compliance precisa orientar o negócio a como seguir de maneira adequada. Então, nosso papel é olhar os riscos. Será que todos os riscos são realmente novos? Ou será que alguns deles já existem e já são conhecidos e a gente pode se adaptar, né? Se vocês olharem essa outra informação aí que eu trouxe do Sensor Tower, olhem os principais downloads de 2019, de apps de 2019. Reparem que agora no momento da pandemia, por exemplo, até algumas práticas de algumas empresas foram alteradas. Eu vou dar um exemplo da área da saúde, que é a área que eu sempre atuei, né, tenho um pouco mais de experiência para compartilhar. Houve um momento em que você não poderia considerar um profissional de saúde fazendo um atendimento a um paciente por uma plataforma online, como a gente está fazendo essa live. Mas, hoje, é importantíssimo que isso aconteça, inclusive para preservar a saúde das pessoas. Então, a gente precisa se adequar a isso. Liana, a área de marketing da minha empresa está reclamando muito porque tinha tantos eventos e agora não vai mais fazer. Puxa, a gente tem tido a oportunidade de estar em tantas lives, com tantos eventos online, mas o que a gente precisa fazer? Ajudar, orientar, né? Não dá para ficar fora desse mundo de mídias sociais. Só por curiosidade, vejam como era o cenário de aplicativos em 2018 e agora o cenário de aplicativos no Brasil em 2020. Como aumentou essa quantidade? A pandemia certamente está trazendo ainda muito mais números e muito mais aplicativos, e quando a gente enxerga cada um desses aplicativos, o que a gente precisa enxergar também é que a forma de fazer negócio mudou e a gente precisa se adequar, a gente precisa estar junto para que a gente consiga sobreviver. Fazer venda não é crime, pelo contrário, fazer venda é necessário, e cada um dentro do seu cenário, cada um dentro da sua área de atuação, mas fazer sempre de forma ética, de forma adequada, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, eu não vou ficar discutindo muitos pilares do programa, como eles já são conhecidos, né? Cada um opta por como quer seguir, quais são os pilares que quer usar. Eu, há alguns anos, fazia dessa forma aqui, esse quadrinho menor que vocês estão vendo aqui do lado direito, mas eu achei interessante fazer uma quebra, então por isso que eu mudei um pouquinho, eu vou falar muito rapidamente. Então, para que a gente tenha um programa de compliance efetivo, o que é importante? Bom, não dá para fazer nada sozinho, né? Não dá para a área de compliance ser a área que sozinha quer mudar o mundo, a área que sozinha vai ter algum resultado. É muito importante que a liderança esteja junto com a área de compliance e, de que maneira? Pelo menos para um apoio de dizer, olha, papel de compliance não é só da área de compliance, né? Compliance, ética e integridade são dever de todos que fazem parte da empresa, né? Eu sempre que estou fazendo um treinamento com as equipes, ou sempre que eu participo de alguma reunião, seja da minha empresa, ou seja do mestrado, seja de alguma oportunidade de estudo, de discussão de temas de compliance, eu sempre falo da importância da ética, não só da ética
para a empresa, mas da ética do profissional, né? A gente sabe que existem, inclusive, as discussões sobre a responsabilidade penal do compliance officer, que eu não vou entrar muito, não é esse o tema, mas existem essas discussões, mas mais do que isso, para mim, tem a ver com valores, né? Eu me lembro que quando eu entrei na área de compliance, há muitos anos, o meu irmão virou para mim e falou assim, Li, esse negócio de compliance tem tudo a ver com você, porque é chato igual você. E quando eu ouvi aquilo, eu não entendi bem, mas hoje eu entendo bem, eu acho até que foi um elogio, porque eu tenho a alegria de trabalhar numa área que eu sou paga para orientar as pessoas a fazerem o correto, a fazerem o ético, fazerem o justo. Então, isso para mim é uma alegria e é fazer parte dos meus valores, parte do que eu acredito, né? Quando a gente fala de envolver a liderança para isso, é exatamente para linkar com valores, valores da companhia. Eu já vi muitos casos em que o profissional de compliance entra numa determinada empresa e passa ali 2 ou 3 meses, a gente ouve, não se adaptou à cultura da empresa. Será que ele não se adaptou à cultura da empresa? Ou será que ele tentou propor mudanças e não conseguiu? O que será que pode ter tido de problema ali, né? E aí, para fazer um link com o que a gente diz de missão, de valores, daquilo que a gente acredita, né, daquilo que eu tenho orgulho de contar para as minhas filhas, que é o meu trabalho, o orgulho de que a minha mãe esteja assistindo aí para dizer para ela que é o que eu acredito. Eu estou vendo a Cíntia aqui também online, que legal. Então, fazer isso é uma alegria, um orgulho. Só que para você fazer isso, você precisa de apoio, né? Então, quando você fala em ter um código de ética, políticas e procedimentos, isso é o básico. Porque se você não tiver, você não consegue garantir que isso flua dentro da empresa. E não adianta eu ter isso tudo guardado na gaveta ou ter num livrinho. Aliás, sustentabilidade, né? Hoje em dia, acho que ninguém mais faz o livrinho, é um link com o código, é um link para a gente poder falar com o mundo e atualizar quando for necessário, inclusive, né? Então, educação, treinamento são 100% necessários, monitoramento, auditoria, gente, não adianta nada eu ter um programa de compliance onde eu tentei implementar algumas coisas e eu nunca voltar para olhar. Será que as pessoas estão cumprindo? Será que as pessoas entenderam? Será que as pessoas fazem as práticas de maneira adequada? Será que a minha política está atualizada? Ou a minha política de marketing só fala do material impresso quando, em 2020, ninguém mais faz o material impresso? Todo mundo está fazendo material online? E assim por diante. Então, alguns ajustes precisam ser feitos, né? O helpline, ele é vital, porque a partir do momento que você conversa com a sua equipe sobre valores, sobre ética, sobre reputação, precisa dar para o seu funcionário, para a sua empresa, a oportunidade de pedir ajuda. Então, um helpline anônimo é o ideal. Algumas empresas vendem esse tipo de serviço, algumas empresas não têm oportunidade de implementar um canal automatizado. Então, o que a gente pode fazer? Faz um e-mail, né? Um e-mail que vai encaminhar ali as mensagens para uma caixa. Essa caixa, o ideal é que seja visto pela área de compliance ou pela área de RH, a depender de como é a estrutura dessa empresa, pode ser que seja localmente, pode ser que seja num time global, a depender de qual é a estrutura. Só que depois que você recebe uma situação, ela precisa ser verificada, seja pela área de RH, compliance, seja coletivamente, por essas áreas, junto com o jurídico, às vezes o time de auditoria, o time de finanças, mas é importante que depois que o caso foi visto, que essa investigação foi conduzida de forma adequada, que exista uma atuação, seja aplicação de medida de correção, seja a melhoria de um processo, seja a criação de um processo, seja o retreinamento de pessoas. Infelizmente, em alguns casos, pode acontecer que seja uma demissão, né? E aí, essa bolinha do mapeamento de risco e do due diligence, eu separei porque eu acho que os dois são muito importantes e não necessariamente estão juntos o tempo todo. Quando você fala de mapeamento de risco, você não pode falar só do mapeamento do risco que vem de terceiros, né? Existem outros aspectos que a gente precisa considerar, como o risco que vem dos aspectos reputacionais, como os riscos jurídicos, como os riscos de qualidade, como os riscos de marketing e riscos de RH, riscos de IT, todos os riscos que podem estar ali envolvidos nas práticas da sua empresa. E, além disso, o due diligence de terceiros,
ele precisa ser feito numa série de circunstâncias que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente aqui para vocês. Eu trouxe aqui também um material, eu não sei se todo mundo conhece, ele está em inglês, está com o link que depois vocês podem buscar, dentro do site do DOJ, né, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Veja, em 2019, o DOJ lançou um guideline de avaliação dos programas de compliance. E depois disso, agora em 2020, em junho de 2020, ele atualizou esse guideline, falando de alguns aspectos importantes do programa de compliance. Para quê? Para garantir que ele seja efetivo. A gente brinca, né, em alguns momentos, para evitar que o compliance officer não seja ali o compliance samambaia, né, está lá no cantinho da sala só para garantir que existe, porque no caso de uma condenação, você pode dizer, não, mas espera aí, ó, eu tenho um programa de compliance aqui, eu tentei fazer alguma coisa. E, infelizmente, eu já vi algumas falas nesse sentido, infelizmente, eu já vi alguns colegas dizendo, olha, eu já vi isso errado, mas eu não tenho coragem de tomar ação. Eu faço aqui até um pedido, né, eu acho que é importante que a gente entenda o tamanho da responsabilidade que é investida no compliance officer, né, você tem ali a confiança das pessoas de que se elas te procurarem, você vai fazer alguma coisa e você vai ajudar. Então, quando alguém me diz alguma situação, quando algum colega pede alguma sugestão, eu sempre falo, olha, você precisa ter a tranquilidade de que você fez a sua parte, de que você orientou, de que você tentou mudar, de que você tentou corrigir. E às vezes as coisas não mudam do dia para a noite, às vezes você precisa mudar algum aspecto cultural da empresa, mas é muito importante que a gente esteja comprometido para fazer isso. E por isso que quando você fala em risk assessment, né, políticas e procedimentos, treinamento, comunicação, a oportunidade de fazer um reporte confidencial e uma estrutura de investigação, o gerenciamento de terceiros e como que ele é feito, como que você atua dentro das questões de aquisição e fusão, qual que é o comprometimento da liderança, e não só da alta liderança, mas também da liderança in the middle, né, que a gente fala, que é, não adianta nada eu só ter o pessoal que está lá em cima comprometido, se na prática não são eles que estão envolvidos no dia a dia. Eles têm que estar envolvidos, eu gosto muito quando a gente faz reuniões e treinamentos, e a alta liderança diz, olha, não é negócio a qualquer custo, a gente precisa fazer um negócio desde que ele seja ético, desde que ele seja íntegro. Eu conheci vários profissionais muito éticos e tenho muita sorte de atuar com muitos líderes muito éticos, e já vi várias vezes eles dizerem o seguinte, se a gente precisar perder um negócio, porque esse negócio não é ético, então a gente vai perder o negócio. E é por isso que eu sinto que essa é parte do meu papel, e estar envolvida em empresas que vejam dessa forma é a maneira que eu quero seguir, né? Bom, aí aqui a gente tem a questão de autonomia das ferramentas, a autonomia das pessoas que atuam dentro da área, a questão de incentivo e das medidas disciplinares, o envolvimento contínuo quando você testa o seu programa de compliance, se você vê que ele está funcionando, a forma que você conduz investigações e como você remedia os problemas de conduta indevida. Isso tudo é discutido dentro desse documento, eu acho que é um documento que vale conhecer, todo mundo que atua dentro da área de compliance, acho que valeria dar uma olhada. Aqui, eu trouxe para vocês uma marca que tem sido muito falada, né, nos últimos dias, agora em época de pandemia. Eu estou até olhando aqui no chat para ver se alguém quer dizer por que essa marca tem sido muito falada. Vamos ver se alguém escreve aqui para mim, por quê. Vamos ver se vocês conhecem o tema, senão eu vou rapidamente contar, mas é só um minutinho para a gente ter uma interação. Tem um delay, eu vejo, então talvez vocês não consigam comentar agora, mas uma situação recente que aconteceu foi uma funcionária da Avon tinha uma funcionária dentro da sua casa em condições que foram vistas como equivalentes a trabalho escravo. Eu não vou entrar aqui para julgar ninguém, esse não é o meu objetivo, mas o que eu quero é relacionar a atuação da Avon dentro desse caso. Em um dia, eu vi isso nas mídias sociais. No dia seguinte, eu já vi um comunicado de que a Avon havia feito a demissão dessa funcionária.
eu já vi a informação de que a Natura havia se manifestado, porque a Natura comprou a Avon, então ela também quis se manifestar para dizer que esses valores que eles identificaram não são os valores que a Avon quer praticar, nem a Natura. Aqui eu coloquei um outro caso que muita gente já deve ter ouvido falar, foi um dos casos lá de uma festa de final de ano da Salesforce, que houve lá aquela situação que eles chamaram de negão do WhatsApp, que foi uma foto que foi compartilhada, e foi uma prática discutida, né, naquele tempo e dentro das áreas de compliance. Inclusive, sobre esse tema, eu escrevi com algumas colegas dentro desse guia prático de compliance que foi escrito, organizado pela Isabel Franco, e que tem muita gente legal lá, vale a pena, é um livro que é legal, mas a gente escreveu exatamente sobre a importância do tone at the top. Por quê? Porque se a Avon não se manifesta, se a Avon não faz nada, ela gera um incômodo para os próprios clientes da Avon, né? A gente teve um caso aí no início do ano de um funcionário, aliás, não vou nem falar desse, eu vou falar de um outro mais recente. Um jogador de futebol de um time específico estava na Disney com a família e teve ali um problema com a esposa, que eu também não vou discutir se está certo ou se está errado, mas começaram a pedir naquele momento para o time de futebol, escuta, vocês não vão fazer nada? Vocês não vão demitir esse cara? Ele teve lá uma briga com a mulher dele. E aí o time de futebol começou a dizer, se eu não estiver enganada foi o São Paulo, eles disseram, olha, calma, o cara está de férias, quando ele voltar que a gente vai fazer alguma coisa. E tem muitos outros casos, né? Eu acho que vale a pena pensar um pouco em qual é o impacto disso. E esse impacto muitas vezes é financeiro, né? Uma empresa pode ter um dano reputacional muito grande que resulte em perda financeira. E eu não estou nem falando em multa, mas eu estou falando naquele momento que as empresas dizem, eu não vou mais seguir com vocês. Ou, por exemplo, o que aconteceu com o Facebook na semana passada. Algumas empresas disseram que iam parar de publicar no Facebook, enquanto o Facebook não melhorasse aí alguns controles e melhorasse alguns aspectos reputacionais, né, que a sociedade entende como indevido. O Marcelo está confirmando aqui que foi realmente o goleiro do São Paulo, é isso mesmo. Então, são alguns casos que eu acho que são relevantes para a gente conhecer, pensar e, de repente, levar em números para o time de liderança para dizer, olha, isso aqui pode dar errado se a gente não cuidar, né? Sobre due diligence de terceiros, eu trouxe aqui alguns aspectos que eu acho importantes. Perfeito, a Tatiana que comentou do caso de uma... Eu vou ler aqui o nome da Gabriela, dando festa em momento de pandemia, isso foi muito criticado, e tem várias situações acontecendo. Na semana passada houve uma do Luciano Huck, que ele se viu numa fala, claramente não foi a intenção dele, mas ele se viu numa situação ali que ele falou, puxa, o meu comentário não foi legal, pareceu preconceituoso, deixa eu me retratar. Então, a mídia social, ela expõe a gente de uma forma que a gente precisa ter mais cautela. E a área de compliance precisa levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de cuidado para as empresas, né? Falei com vocês agora há pouco que eu ia quebrar um pouco da importância do due diligence de terceiros. Bom, pode ser que alguém que esteja vendo essa live aqui não conheça bem o que é o termo due diligence. De uma maneira muito simples, quando você recebe um convite no Facebook, você não aceita direto, né? Você vai sempre querer olhar quem é esse cara que está te convidando. Então, o due diligence é isso, é você olhar quem é, você conhecer o terceiro, né? Ao pé da letra, devida diligência, mas o que isso quer dizer? Você não vai querer se envolver com alguém que você não conheça. Em resumo, é isso. Eu brinco aqui com o Marcelo, inclusive, que mesmo o Tinder, que foi onde a gente se conheceu, eu só comecei a conversar com ele, porque eu vi que ele era amigo do meu orientador, eu falei, então eu fiz um due diligence ali para conhecer, né? Bom, e aí falando do due diligence de terceiros especificamente, o que é importante? A gente precisa conhecer o risco do negócio. E uma vez que você pensa no seu negócio, é legal você até fazer um desenho, assim, um mapa de quem são os terceiros, os stakeholders com quem você interage.
Esses terceiros representam a sua empresa? Qual é a medida do risco que eles te trazem, né? Qual é o volume que eles têm de interação, por exemplo, com agentes públicos? Ou qual é a interação que eles têm no setor privado? Quais são os contratos que vocês têm? Os contratos têm cláusulas de FCPA, algum guideline básico, se você for de uma empresa multinacional americana, ou se você tiver de alguma forma influenciado por essa lei? Lembrando que é extraterritorial, então é muito difícil uma empresa que não tenha que respeitar esse tipo de prática em razão das suas atuações. Questões anticorrupção, eu estou vendo que tem um erro de digitação aí, desculpem. Anticorrupção, questões de auditoria, isso tudo tem que estar contemplado. Você tem que dar para a tua empresa, por exemplo, a oportunidade de auditar, se for necessário, e muitas vezes a cláusula que pode ser colocada em comum acordo é que as empresas concordam que pode haver eventual auditoria por uma empresa terceira, em que as duas partes concordem, porque às vezes você precisa monitorar o que o terceiro está fazendo, né? Além disso, a gente tem a questão de como que o terceiro trata questões de compliance. O terceiro tem um programa de compliance? Não tem? Vale perguntar. Se ele não tiver, é um crime? Olha, um crime não é, mas daqui a algum tempo as empresas que não tiverem uma área de compliance certamente vão sofrer maiores consequências, né? Mas uma boa saída aí é compartilhar o seu código de conduta. E muitas vezes as empresas começam a ter o código de conduta para os seus funcionários e o código de conduta de terceiros, que é como eles esperam que os terceiros atuem em seu lugar, como eles esperam, por exemplo, que os suppliers, vendors, os fornecedores, que eles atuem de maneira ética, que eles garantam que eles não têm nenhum tipo de trabalho escravo, por exemplo, trabalho infantil. Então, uma série de cautelas que a gente pode ter e que o código de conduta pode orientar, mesmo aqueles que não têm o código. Vale sempre saber também sobre o passado desse terceiro. Ele tem algum processo em andamento? Ou ele tem relação com pessoas públicas? E assim por diante. Um aspecto importante que há alguns anos se discutia. Será que eu devo ou não devo treinar os funcionários do meu terceiro? Porque é a questão trabalhista. Gente, hoje em dia a questão reputacional conta muito mais. Então, é importante que você tenha aí, nem que sejam train the trainers, nem que você chame 2 ou 3 pessoas de cada um dos seus terceiros para você treinar, falar um pouco de como a sua empresa atua, qual é a ética que se espera desse mercado, né? Importante também a gente ter sempre cláusulas de saída. Às vezes o terceiro, você percebe aí, descobre um grande escândalo. Liana, mas e se o cara não foi condenado ainda? Olha, se o cara não foi condenado ainda, mas está prejudicando o seu negócio, como acabamos de falar aí o caso da Avon, por exemplo, se a Avon não se manifestasse de maneira nenhuma, ela perderia muito. Então, vale a pena pensar num wording aí junto com o departamento jurídico de qual é a melhor forma de saída de um contrato, caso a empresa esteja atuando de uma forma que pode prejudicar a sua empresa, né? E em um desses eventos online, esse é um dos lados bons da pandemia, que é a oportunidade que a gente está tendo de, em vez de ficar 3 horas no trânsito, poder dedicar essas 3 horas para ouvir uma live, para aprender, né? Em um dos eventos que eu ouvi a Rogéria falando, a Rogéria falou o seguinte, que era o momento de a gente rever tudo o que a gente estava fazendo, dentro do departamento de compliance, rever, será que tem coisa que eu estou fazendo, dedicando tempo, e que não agrega valor? Será que não está cuidando de algum risco? E será que tem algum risco que eu deveria estar olhando e eu não estou? Então, esse é um exercício legal, sabe? Eu confesso para vocês que é um exercício que eu tenho feito. Puxa, o que será que a gente precisa fazer melhor? O que será que está bom e que já está controlável e agora deixa eu ajudar de uma outra forma? Como é que a área de compliance pode agregar valor em um momento tão delicado para todo mundo, né? Eu trouxe aqui também esse livro, que é um livro de governança, compliance e cidadania, foi organizado pela professora Irene, pelo professor Flávio, e tem uma série de artigos super legais, e dentro dele tem um artigo meu exatamente sobre due diligence de terceiros. Então, ali eu comento até algumas sugestões de como fazer esse due diligence, de como que a gente pode trabalhar para que o due diligence seja feito ou sem custo, né? A pesquisa Google, eu vi a Cíntia aí, Cíntia, tanto que a gente aprendeu com a pesquisa Google,
ou ferramentas que vão ter alguma atuação diferente, ferramentas que a gente vai precisar investir, mas tem muitas formas de fazer due diligence. Hoje aconteceu uma live do Moro, e eu não quero discutir aqui quem gosta do Moro ou não, não é esse o objetivo, mas eu gostei muito de uma frase que ele falou, que foi: o preço da integridade é a eterna vigilância. E é bem por aí mesmo, né? Se eu não olhar o terceiro, se eu não olhar, primeiro se eu não olhar sobre as minhas ações, mas além das minhas ações, eu também preciso cuidar do que vem do terceiro, né? Se eu não tiver a cautela, se eu não tiver essa vigilância, eu posso ter um problema muito grande na minha integridade. Trouxe aqui para vocês alguns outros dilemas no mundo digital, né? Quando a Microsoft lançou a ferramenta de inteligência artificial, e esse caso é até um pouco antigo, depois se vocês quiserem olhar um pouquinho mais, essa matéria é de 2016, olha o que aconteceu. Em menos de 24 horas, a Microsoft precisou entrar dizendo: olha, vocês me desculpem, não era esse o meu objetivo. Por quê? Porque a TAI, essa inteligência artificial, ela começou a aprender dentro do Twitter, ali nas interações, uma série de comportamentos racistas, sexistas, e não era aquilo que a Microsoft tentou fazer. E isso me traz um pouco para esse aspecto reputacional que eu estou dizendo para vocês. Como que a gente consegue cuidar e garantir que as nossas ferramentas, que as nossas ações tenham sempre o aspecto reputacional sendo cuidado? Olhem esse outro tema aqui, o tema do carro autônomo, né? Quando você pensa no carro autônomo, você pode pensar em uma série de dilemas e de discussões. Eu vou comentar com vocês sobre essa frase aqui, ó, que está dentro de um talks desse assunto, e todos os links estão aí. E uma pessoa vira e fala assim: eu nunca compraria um self-sacrificing car, né? Eu nunca compraria um carro que fosse me levar ao sacrifício, né? Que pudesse sacrificar o motorista. Mas eu acho que todo mundo deveria, né? But everyone else should. Então, eu nunca compraria, mas todo mundo deveria comprar. Por que isso? Porque quando você lança um carro autônomo, você precisa programar quais são as ações que esse carro vai ter. Você precisa ver qual é o julgamento de valor que esse carro vai fazer. Ele vai preferir atropelar uma criança ou um idoso? Ele vai preferir atropelar alguém ou bater no carro e matar o motorista? E assim por diante. Eu não vou entrar nas respostas, existem algumas discussões sobre isso, Marcelo já escreveu artigos sobre isso, tem muito conteúdo, mas o meu papel aqui é cutucar um pouco para mostrar como é importante que a área de compliance atue para falar um pouco desses aspectos reputacionais, né? Trouxe aqui um outro dilema, um caso que muita gente já deve ter ouvido falar, o caso da Target, né? Olhem esse caso como ele foi visto de maneiras diferentes, a depender de por qual perspectiva você olhava, né? A gente fala hoje e há algum tempo em Big Data, né? Então não é mágica. Se você está falando em viajar para a China e abre o seu Facebook e começa a ver um monte de assuntos e um monte de propagandas de agências de viagem, passeios na China, você fala: nossa, que coisa louca, isso é mágica. Não é mágica. Você deu um aceite lá que o seu microfone seria utilizado e você autorizou que essa informação chegasse. Você deu vários OKs lá quando você quis baixar um aplicativo, seja ele qual for, e tem várias estratégias hoje que as empresas usam de baixar aplicativo ou baixar a versão básica e não a premium, e assim por diante, tem muitas práticas acontecendo. E quando você fez isso, você deu acesso às suas informações, né? E esse caso da Target, ele é um caso que gerou desconforto na família de um consumidor. Inclusive, tem o pai de uma adolescente que ele entrou em contato com a Target. A Target é uma empresa de vendas como uma C&A, como uma Renner, e essa empresa percebeu, usando aí a sua inteligência artificial, que uma menina estava olhando muitas coisas relacionadas a bebês. E começou a mandar um monte de propaganda de berço, isso, aquilo, e o pai dessa menina um dia entrou em contato com a empresa e falou: escuta, vocês estão me mandando aqui um monte de propaganda para minha filha é uma adolescente, vocês estão querendo fazer o quê? Incentivar para que ela engravide? Aí a pessoa da loja não falou muita coisa, mas entendeu a situação, e tem até um link aqui embaixo, se depois vocês quiserem procurar esse web cachê,
aqui tem um pouco dessa matéria. E o que aconteceu? Depois o pai descobriu, ele ainda é mencionado ali, que ele falou alguma coisa assim, quem não sabia o que estava acontecendo aqui em casa era eu, a minha filha vai ter um bebê em agosto. Então, agora, olha que interessante sobre o ponto de vista da empresa. Como prever a gravidez de clientes aumenta vendas? Isso aqui é uma forma em que o caso da Target foi visto de maneira positiva, de que isso foi um grande negócio feito pelo time de marketing. Olhem o outro, o case de marketing da Target e a LGPD. Aqui começou uma preocupação, falando que a empresa focada no varejo por e-commerce espantou o mundo. Então, já não foi visto com tanta alegria. E olhem o outro aí, invasão histórica na Target. O que aprendemos em 5 anos? E aqui falando um pouco mais sobre a questão da responsabilidade do uso de dados e de que isso tinha sido ignorado, né? De que naquele momento eles não estavam cuidando dos dados. E aí eu trouxe aqui uma outra parte desse trabalho, desse estudo que eu estou fazendo. Essa é uma frase do professor Vicente Bagnoli, e ele fala que se por um lado o Big Data pode ser extremamente poderoso como uma vantagem competitiva que fornece respostas mais rápidas e resultados mais eficientes para as empresas, por outro lado, ele pode ser usado como um mecanismo astuto para restringir a concorrência e praticando condutas anticompetitivas. E aí a gente tem que tomar um cuidado dentro da área de compliance, que antes eu conseguia orientar bem todos os times, você pensando aí no seu dia a dia, na sua atuação, você fala, bom, eu não posso ter uma prática indevida, eu não posso combinar o mercado, eu preciso fazer a venda pública de forma correta, transparente. Tá bom. E quem é que está olhando se as práticas de marketing estão garantindo que a concorrência aconteça de forma adequada? Alguém precisa falar sobre isso, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, recentemente a gente viu aí alguns dilemas sobre a utilização de geolocalização em razão das questões de Covid, né? Não vou discutir se estava certo ou se estava errado, mas eu vi muito debate sobre isso, se esses dados poderiam ser usados ou não, muitas vezes falando da questão política, mas, por outro lado, a gente já permitia o uso pelo Waze, a gente já permitia o uso pelo Google Maps, porque a gente achava que era um benefício. E aí, em algum momento, a gente precisa pensar o que é benefício para a sociedade, o que não é, como é que eu posso transformar isso, por exemplo, pensando em dados, dentro da minha empresa, o que eu faço, né? Olhem aqui uma prática da Uber, por exemplo. A Uber, logo que começou a pandemia, se você tentasse pedir um carro, eles mandavam uma frase assim, você realmente precisa sair? Alguma coisa assim, fique em casa. Tinha uma cautela ali, uma parte de responsabilidade da empresa de dizer, olha, tome cuidado. Hoje em dia, esse é o tipo de print que eles estão colocando. Eles aceitam a corrida, não perguntam se ela é realmente necessária ou não, mas eles dão aí algumas dicas, né? Quantidade de passageiros, eles falam para sentar no banco de trás, que é para manter o distanciamento, eles falam para lavar e higienizar as mãos. Então, reparem que as empresas precisam se atualizar, precisam cuidar desses riscos, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de quando vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, esse vai e volta que acontece, eu vejo o Marcelo envolvido nisso diariamente, mas eu vou comentar com vocês um pouco dos dilemas do ponto de vista de compliance, né, dentro de uma área de compliance. A gente precisa definir que alguém cuide deste tema, seja a área jurídica, seja a área compliance, seja a área de TI. Minha sugestão, as áreas deveriam trabalhar juntas. Por quê? Porque cada área tem seu expertise. E aí, quando você trabalha junto, você consegue pensar nas etapas que têm que ser trabalhadas. Então, desde que seja um mínimo de mapeamento do uso de dados, do estudo das áreas de risco, um plano de gerenciamento desses riscos, quais são as recomendações, mais uma vez, trabalhando sempre com a área da saúde, a área de saúde já faz uma grande cautela, você não vai ficar passando dado de paciente, você nem tem acesso, as empresas não têm que ter acesso aos dados de pacientes, isso é tudo anonimizado. Então, tem uma série de cautelas que são importantes e que a área de compliance pode relembrar sobre a importância da ética, né? Além disso, às vezes você pode ter uma situação emergencial, então, quem verifica? Se você tiver um vazamento de dados, quem que vai cuidar disso? Quem que vai ser responsável por implementar recomendações? Qual que é o plano? Dá para fazer tudo de uma vez? Não dá. Então, um primeiro exercício importante,
quais são os dados usados? Usado não é só o que eu envio, né? Ter o dado já é um uso do dado. Tá bom, ele é realmente necessário? Em que momento que eu preciso dele? Eu tenho um tempo para ficar com ele, né? E a ideia é, a gente precisa analisar o risco e atuar preventivamente, porque se a gente não fizer isso, independente da data de entrada da lei, eu já vi algumas palestras do Marcelo sobre isso, e eu acho que fazem todo sentido, que é quando ele fala o seguinte, a questão da proteção de dados, além de poder haver uma multa e tudo, ela tem muito a ver com como o seu cliente tem a experiência dele. Então, se ele começar a fazer reclamações sobre a sua empresa, se ele começar a dizer que vocês estão usando os dados de maneira indevida, não é ele que tem que provar que a utilização é indevida, é a empresa que precisa provar que está usando de maneira adequada. Então, este é um super tema de risco, ele tem tudo a ver com essas questões digitais, vale muito a pena a gente se envolver e tentar entender um pouco melhor e trabalhar preventivamente. Aqui eu tenho um mapeamento, né, uma espécie de pilares que eu coloquei, e que na verdade eu já falei sobre eles com vocês, mas agora eu estou só colocando de uma maneira um pouquinho mais estruturada. Inclusive vocês vão poder ver esses pilares se vocês quiserem, tem um artigo meu dentro desse livro aqui, que é o livro de Direito Digital e Debates Contemporâneos, que foi organizado pela Ana Paula e que é muito legal, e aqui tem um artigo exatamente sobre esse assunto, né? E sobre a cautela que a gente tem que ter com aspectos reputacionais, sobre a questão da privacidade, que as pessoas têm direito, mas ao mesmo tempo, quando elas se expõem, quais são as consequências disso, né? A questão da aplicação de norma específica, será que precisa mesmo de novas normas para cuidar das questões virtuais? Ou será que essas normas já existem e talvez elas não estejam sendo tão cuidadas como deveriam? Além disso, a gente tem, por exemplo, aqui uma cautela em pensar o Tamagotchi, que eu falei lá no começo, eu não sei se todo mundo lembra desse bichinho virtual, eu tive um, eu tinha acho que uns 14 anos, e houve um projeto de lei para discutir e falar que ele não poderia ser utilizado em sala de aula e tal. Quando esse projeto foi aprovado, o bichinho já tinha deixado de existir. Então, tem que ter cautela com isso. A gente precisa aplicar alguma ação, e um dos grandes pontos que a área de compliance pode fazer, quem fala muito isso é o professor Giovanni Saavedra, que é compliance trabalha com a prevenção, né? Você não precisa esperar a condenação, pelo contrário, a gente trabalha para que uma condenação não aconteça. Então, as empresas têm a oportunidade de, com um trabalho adequado de compliance, cuidar. E um exemplo desse cuidado é, por exemplo, quando você pensa na vulnerabilidade do seu funcionário, quando ele recebe conteúdos, ele pode receber uma série de links, ele pode receber uma série de e-mails. Então, como que você trabalha para compartilhar orientação, né? Algumas empresas fazem aquelas estratégias de phishing, que é mostrar, olha, se você receber um e-mail assim, se ele tem todos esses erros de digitação, se ele está dizendo que você ganhou 1 milhão, basta você clicar aqui, e assim por diante, você orienta a sua equipe, você orienta os seus funcionários a terem uma atuação adequada. Um outro exemplo, muitas empresas agora estão vivendo os problemas de falsificação de boletos, isso já acontecia antes, mas agora está acontecendo cada vez mais. Então, a gente sempre fala em fazer uma dupla verificação, antes de pagar, faz um contato telefônico, se você recebe no dia do pagamento, olha, alteramos os nossos dados bancários, pague por aqui. Puxa, tenha cautela, vamos olhar com calma, o que será que está acontecendo, né? A questão do falso anonimato. Muitas vezes as pessoas pensavam que estavam anônimas, porque estavam por trás do computador. Imagina, né? De novo, não vou discutir política, mas vocês viram que o próprio Facebook tomou ações para cancelar algumas páginas, porque entendeu que tinha ali alguma atuação. A gente já viu uma outra série de situações em que, às vezes até dentro de empresas, alguém tomou uma ação e pelo número do IP você identifica. Então, não existe anonimato, né? E é importante chamar a atenção das pessoas para isso, porque elas são responsáveis por aquilo que elas fazem, né? Eu trouxe aqui um must do, aí já para terminar e para a gente ter um momento de perguntas. Eu acho que a área de compliance, ela precisa lembrar que ela tem que estar pronta para ajudar na cautela de como fazer negócio de maneira ética, mas ela tem que se atualizar também. Então, conhecer os novos riscos, os novos cenários, deixar claro que o que
aquilo que pode ser feito, como pode ser feito. Então, exemplo, você entregou o computador para o teu funcionário no primeiro dia. Você fala para ele como é que ele pode usar? Se ele pode usar para coisas pessoais, se ele pode acessar um e-mail pessoal, você tem que orientar, você tem que dizer quais são as regras, né? E eu vou dizer para vocês, eu já vi empresas que dizem não pode usar, mas criam uma página do Facebook e os funcionários têm que acessar. Então, cautela, né? E sobre Facebook, você tem lá as redes internas, Yammer. Poxa, faz uma mobilização com seus funcionários para usarem o Yammer. Só que tem um detalhe, não dá para fingir que as outras redes não existem, né? Então, você deu as ferramentas, você falou que elas estão sendo utilizadas, isso é muito importante, mas faça isso com cautela, deixe as regras claras, inclusive de dizer que você pode monitorar e-mails, que você pode monitorar o uso, né? Isso é importante, a transparência. Agora, eu vi a Cíntia aí, eu vou falar uma coisa que a gente sempre falou quando trabalhava junto, que era para cada não uma solução, né? É isso, a gente tem que ser business partner. Se a área de compliance for aquela área que só fala não, não, não pode, tem risco, não concordo, você passa a ser a área que as pessoas vão sempre te esconder as coisas. E aí não funciona bem. É legal você sentar para dar ideias, ouvir o objetivo e entender que cada um dá o seu melhor. Então, se alguém no projeto apresenta uma super ideia que tem um baita risco, a pessoa não viu o risco. Muitas vezes, não é má fé, é simplesmente porque não é parte do dia a dia dela, né? Coloquei aqui também a parte de rever os processos, rever políticas. Falei com vocês já no começo dessa live sobre material, marketing, ações de marketing. Deixar claro, por exemplo, sobre o uso de WhatsApp. Gente, tem muita empresa multinacional que quer falar, é proibido o WhatsApp, não reconheço o WhatsApp. Mundo real, dá para ignorar o WhatsApp? Não dá para ignorar. Mas você precisa dizer para o seu colaborador, olha, não é a ferramenta oficial, mas não use para dar feedback para funcionário, não compartilhe informações sigilosas, use apenas para o cheguei, tô saindo, para combinar mensagens rápidas, não para discutir temas, não exponha pessoas, respeite pessoas. Se você perceber alguma ação indevida, procure a área de compliance, a área de RH, para ajudar, né? E são algumas ideias aqui. Importante deixar claro também a responsabilidade que existe de todo mundo quando atua dentro do WhatsApp, discutir como que você vai atuar, por exemplo, se a sua empresa trabalha com Bring Your Own Device, então tá bom, mas a partir do momento que eu levo o meu celular, isso quer dizer que a empresa não vai monitorar, ou a empresa vai querer colocar um aplicativo para monitorar? E aquilo que eu faço nas minhas redes sociais, tem ou não tem algum impacto para a empresa, né? Vou deixar aqui essa dica de material, um material de junho também, que eu achei interessante, que fala um pouco dos aspectos de digital e de como os riscos de cybersecurity têm crescido cada vez mais. Último tema que eu quero mostrar para vocês aqui é uma paixão que é mais nova na minha vida, né? Eu me envolvi com o Compliance Women Committee final de 2017, início de 2018, vocês estão vendo aí algumas pessoas que são parte do grupo estratégico, vocês estão vendo as duas fundadoras aí, a Anne e a Juliana, que são duas meninas incríveis e que eu conheci e comecei a poder fazer parte do grupo. Vocês estão vendo aí a foto da Rogéria, da Isabel, que são as nossas embaixadoras. Vocês estão vendo aí a Laila, a Lourdes, a Dani, a Renata, a Cláudia, que são pessoas que fazem parte do grupo estratégico, do qual eu também faço parte. E esse é um grupo que hoje tem mais de 500 mulheres ao redor aí de vários países, não só no Brasil. Brasil, a gente está também na Europa, está na América Latina, em outros países, está nos Estados Unidos. Então, é uma alegria fazer parte desse grupo que tem como objetivo promover a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher. E são profissionais da área de compliance que se ajudam com muita ética, muita integridade, muita boa vontade. Eu convido, se alguém que está assistindo essa live quiser conhecer o grupo, quiser fazer parte, entre em contato comigo, tá bom? E aqui eu encerro, coloco o meu e-mail, se vocês quiserem me procurar depois no LinkedIn, ou quiserem me enviar algum e-mail, eu prometo que eu vou responder, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou responder. Estou terminando aqui com uma frase também que eu vi hoje na live do Moura, que eu gostei bastante, que ele fala, vale a pena você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, apesar das consequências. Eu posso discordar de algumas ações dele, enfim, mas eu adorei e eu acho que é bem por aí. Vale a pena, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cuidar dos nossos valores, cuidar dos nossos princípios, respeitá-los no nosso dia a dia, porque não é fácil, né? Às vezes você tem as consequências que não são assim tão legais,
mas vale a pena. E aí, para a mensagem final, então, que a força esteja com vocês, e aí com uma foto que já tem 1 ano, essa foto, a Mariana já tem 1 ano e 4 meses, mas foi incrível vê-la assim de Yoda, então que a força esteja com a gente, nesse momento tão delicado, contem comigo em tudo que eu puder ajudar, e tudo isso que a gente está passando vai melhorar, vai passar, a gente vai sair daqui mais forte, e a área de compliance dentro da sua atuação precisa estar pronta para ajudar nesses desafios. Estou à disposição para conversar, tá bom, Ana? Parei de compartilhar aqui agora. Fica à vontade, se você tiver alguma pergunta aí para compartilhar. Não sei se o pessoal mandou alguma pergunta. Estou vendo por aqui um ou outro comentário. Estou vendo aqui Tem comentários, muitos elogios, a família toda está aí. Os amigos também. Eu acho que até a Mariana e a Lívia estão aí, gente. Muito bom. Que legal. Amei, Liana, foi muito legal, muito bacana ter sua visão. Eu queria fazer uma pergunta, já que ninguém fez nenhuma pergunta, eu vou fazer eu mesma. Assim, eu sinto uma certa dificuldade em relação ao jurídico de algumas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, porque, óbvio, tem mais desafios, mais obstáculos, mais dificuldade como um todo para poder gerir fluxo de caixa, enfim. E no dia a dia, né, tentando fazer o que você falou, das melhores, né, soluções, ajudar da melhor maneira para que a empresa seja o mais ética possível e esteja dentro, né, do que a legislação determina, enfim, fazer a nossa parte, né? E aí, quando a gente se depara com situações que, apesar de você fazer todo o seu esforço, ajudar da melhor maneira, você percebe que o jurídico, ele dá sugestão, mas ele não define nada e a pessoa decide uma coisa que é contrária do que você sugeriu. Você, enquanto compliance, né, compliance chief officer, né, isso? O que é que você pensa se você tivesse numa situação dessa? O que é que você faria? Você simplesmente, bom, fiz minha parte e agora, né, vocês que decidam, ou você insiste mais um pouco? Como é que você agiria? Eu vou te contar sobre 2 visões interessantes da sua pergunta. Uma é a visão jurídica de fato, né? Eu sou advogada também, mas dentro de empresas você tem uma separação da atuação da área de compliance e da atuação do departamento jurídico. Muitas vezes eu vejo que em algumas empresas o departamento jurídico diz isso é legal ou isso é ilegal. E ele espera que a área de compliance diga isso é ético ou antiético. Eu lamento pelas áreas jurídicas que atuam dessa forma. Por quê? É muito ruim você gerar na sua própria empresa uma expectativa de que o departamento jurídico vai te ajudar sempre a fazer aquilo que precisar, né? Se for legal, vai fazer. Mas aí eu vou dar um exemplo. A gente tem uma série de privilégios para ex-governantes no nosso país. Bom, tem muita coisa errada, mas vamos pensar aí que é legal, mas não é legal, não é moral, né? Que é, por exemplo, pode utilizar carro, recebe valores. Gente, tá bom, pode, é legal, tá dentro da lei, mas é legal, é moral? Não é. Num país onde tanta gente passa fome, num país onde as pessoas não têm onde morar, e por aí vai. Então, o meu convite, quando eu falei lá no começo de falar sobre a alta liderança, de influenciar as pessoas, você precisa influenciar pelo aspecto reputacional, por aquilo que você leva. E assim, Ana Paula, uma coisa que eu vejo cada dia mais claramente, se em alguns anos, algumas empresas falavam, ih, compliance é mimimi, compliance não vai pegar, imagina, aqui a gente sempre dá um jeitinho. Gente, isso está mudando. Mas muda a passos de criança, tá bom, mas está mudando, né? Então, eu não achei que eu veria algumas pessoas presas. E eu não estou falando de partido político porque sobrou para todo mundo, mas estou dizendo, a gente viu coisas que a gente não achou que ia acontecer, né? E isso muda a história.
A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Lava Jato, que eu acho que é um dos grandes marcos aí que mudou a postura das pessoas, e a maneira que a gente viu isso acontecendo, você tem aí um exemplo de condenação, porque foi entendido que o compliance officer não atuou como deveria, porque ele precisava ter manifestado as atuações indevidas, ele não fez isso. Em algumas áreas específicas, por exemplo, se você vai para as normas do Banco Central, o grupo dirigente precisa tomar as ações e demonstrar que tomou as ações de forma adequada, inclusive em razão das recomendações que recebeu da área de compliance. Então, existem oportunidades, inclusive de responsabilização, às vezes civil, penal, a depender da situação. Então, para quem não age dessa forma, para quem não toma uma ação ética, sinceramente, eu lamento, sabe assim, vergonha alheia. Eu acho que o que às vezes pode ser um desafio é encontrar a melhor maneira de fazer isso. E talvez encontrar a melhor maneira seja mostrando números. Olha, se essa situação seguir assim, ela pode ocasionar esse tipo de prejuízo. Se essa ação aqui não for cuidada, isso aqui pode trazer um risco para a companhia. Pensa como que a Avon trabalhou tão rápido para tomar a decisão de demissão daquela funcionária. E eu, não, de novo, não conversei com a funcionária, não sei nada da funcionária, mas estou dizendo, foi muito rápido. Foi uma necessidade de mostrar uma postura para a sociedade. O exemplo que aconteceu semana passada no Rio, abriram os bares e aí uma moça falou e agrediu verbalmente um funcionário público, a empresa já demitiu essa moça. Então, hoje em dia, ética e reputação contam tanto quanto as suas habilidades técnicas. E isso faz muita diferença, né? Concordo 101%, viu? Mas eu acho que estamos evoluindo mesmo. Não tão rápido quanto, né, poderíamos, não, mas estamos evoluindo. Eu acredito, ainda estou botando muita fé na Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu acho que ela vai trazer essa visão, né, da importância de cuidar da reputação. E eu acho que quando as pessoas entenderem isso, aí sim, eu acho que a gente consegue caminhar mais rápido. Se a gente pensar um pouco nos aspectos legais, Ana, quando a gente pensa, por exemplo, na lei americana, lá, FCPA, 1970, quando a gente pensa no UK Bribery Act, 2010, e as coisas foram evoluindo. A nossa lei é de 2013, né? O decreto que veio falando um pouco mais de como tinha que ser, como que seria a aplicação de multas, enfim, veio em 2015. Então, esse exercício para a gente também é novo, é uma mudança cultural, né? A gente está num país que, infelizmente, as pessoas acreditam que tudo acaba em pizza, que não dá nada, que não vai ter problema, que você dá um jeitinho e que quem é ético é bobo. E, na verdade, a gente está conseguindo viver isso de uma maneira diferente. A pandemia está trazendo muita ética e muita oportunidade de ajuda. E eu vou contar para vocês aqui numa live uma coisa super legal que aconteceu na semana passada comigo, que a gente tem um grupo de ajuda, né, dentro da empresa onde eu trabalho e tal, e a gente fazendo várias ações com os funcionários, tudo voluntário e tal. E a gente tinha que fazer ali umas entregas de máscaras. A gente conseguiu várias máscaras e queria fazer a entrega. Só que a entrega era para vários lugares distintos de São Paulo. Então, a gente precisava de um portador que fizesse, assim, 7 endereços. E a gente estava pesquisando o preço, porque é uma atividade voluntária, a gente queria ver a melhor forma. Um rapaz chamado Almir, que eu vou depois deixar um post só para ele no meu Facebook, ele, quando entendeu que era doação, ele virou para a gente e falou assim, eu não vou cobrar. Vocês podem deixar que eu vou fazer todas essas entregas e eu não vou cobrar. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu tenho a certeza de que tem jeito, de que as pessoas são éticas. Eu posso dizer para vocês que não é que ele fez 7 entregas na mesma rua, não. Ele rodou um dia inteiro. E ele fez isso pelo bem, e ajudando, e com ética, e com vontade de fazer melhor. Então, eu acho que é assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. É por isso que eu acredito tanto no que eu faço. É por isso que eu passo aqui nessa cadeira muitas horas, mas eu acredito muito nisso que a gente faz. Muito legal.
por mais pessoas assim, né? Que entendam o espírito da coisa e resolvam fazer sua parte também. Sim. Então é isso, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Então, acho que a gente pode encerrar. Muito obrigada, Liana. Nós Muito. aqui do Império Jurídico agradecemos muito. Foi excelente a sua. É uma aula, né? Foi excelente a sua aula. Muito bom você trazer também tanta gente, né, querida para cá, para a live. Eu conheço a sua mãe, conheci lá no dia do lançamento, uma querida, dona Ana. E eu quero agradecer a presença de todos os amigos também. Tem irmã de coração, tem amigo, tem um monte de gente que, Que com delícia, eu vou certeza, olhar tudo. muita gente muito querida sua aí. E mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade, né? Sempre que eu te convido, você está sempre disponível. Muita gente te perguntando aí, perguntando o Instagram, né? O Instagram, a Liana, ela não costuma usar muito, mas LinkedIn e Facebook dá certo. Então, Mas pode, eu vou pode depois. dar? Ah, pode? Claro, por favor, claro. Então, eu vou deixar aqui nas mensagens o Instagram. E obrigada para vocês todos, para quem ficou aqui até agora. E até Muito amanhã, às 16. obrigada. Tchau, Liana. Beijo. Até Tchau, logo. Tchau, tchau. Obrigada.